Bem-vindo à casa de Deus, neste novo sábado da sua vida. Nada melhor do que começar com Jesus, não é? Eu estou gostando de ver, tem gente animada aqui hoje, isso é ótimo. Se eu não me engano, foi essa semana que vocês aprenderam o que é o maná dobrado. Não foi essa semana que o pastor contou sobre sexta-feira o maná vem dobrado? Foi ontem, não foi? É? Eu tô gostando de Muito ver, bem. Então os brindes hoje vêm como maná dobrado, eles vêm dobrado também. Vai ter mais brindes hoje. Tá bom? Não foi essa semana? Eu estou com uma caixinha tão cheia de número aqui. Vitor, pega uma lá. Foi ontem, não foi? É? Muito bem. Então os brindes hoje vêm como maná dobrado. 485. Vai ter mais brindes hoje. Que maravilha! Eu falei que tem gente animada aqui hoje. Eu estou com uma caixinha tão cheia de número. O que você vai escolher? Vitor, pega uma lá. Suco? Você é animado e esperto. Toma lá. 485. Muito bem, gostei de ver a animação da meninada. Pega outra aqui, vamos lá. Eu falei que tem gente animada aqui hoje. Eu tô com uma caixinha tão cheia de números. O que você vai escolher? Vitor, pega uma lá. Suco? 630. Toma lá. Cadê? Tá aí não? 630? Gostei de ver a animação da meninada. Pega outra aqui. Não tá? Tá. Lá atrás. Grande conflito para você. 630. Esse livro é maravilhoso. Cadê? Tá aí não. Mais um. 630. Vai lá, Vitor. Não tá? Tá. Lá atrás. 462. 462. Esse livro é maravilhoso. O que está acontecendo que só está dando homem hoje? Homem vai querer levar pão? 462. Maravilha, o homem sempre leva o pão para casa. 462. O homem sempre leva o pão para casa. Qual que é o seu? 487. O que está acontecendo que só está dando homem hoje? 487. Homem vai querer levar pão? Eu estava esperando aparecer uma mulher, porque alguém fez uma doação de um chinelo tão bonito aqui, que esse daqui vai para ela. Está precisando do chinelo? Está vendo só? O sábado é o dia do maná dobrado. 487. 615. Esperando aparecer uma mulher, porque alguém fez uma doação de um chinelo tão bonito aqui. 615. Está precisando do chinelo? Tá vendo só? Sábado é o dia do maná dobrado. Mais um. 487. 494. 615. Caminho a Cristo ou CD? 615. Não? 494? Você vai levar Caminho a Cristo. Outro livro maravilhoso. 494. Bem-vindos todos vocês, é um prazer receber vocês nessa sexta-feira à noite, dia de preparo para o sábado. Eu estava aqui conversando com o pastor, que ontem eu tinha visto ele falando, foi a terceira noite sobre o sábado, né, pastor? Foi a terceira noite sobre o sábado. Eu estava dizendo para ele que aqui tem bastante pessoas não adventistas. Cada um de nós adventistas tem uma forma de começar o sábado. A minha mãe me educou desde pequenininho. Ela fazia bolo só na sexta-feira à noite. Durante a semana não tinha bolo, tinha pão, normal. Mas na sexta-feira à noite tinha bolo. Então a gente cantava o hino de pôr do sol e depois, na hora do jantar, eu sabia que sempre ia ter um bolo. E até hoje a minha esposa faz um bolo em casa. A gente tem o bolo toda sexta-feira à noite.
Durante a semana não tinha bolo. Faz antes do pôr do sol. Então, o nosso sábado sempre começa lá em casa com o culto e depois tem o bolo. É bom começar assim, né? E depois ainda vir para a igreja. Uma bênção. Bem-vindos, bom sábado para todos vocês. Que vocês recebam muitas bênçãos já a partir deste culto. Então, o nosso sábado sempre começa lá em casa com o culto e depois tem o bolo. Você que já acompanha Vamos começar assim, né? essa série de conferências, você já conhece o hino Espírito de Deus. Eu convido você a se colocar em pé nesse momento, para que nós cantamos juntos. O Espírito de Deus está nesse lugar. No refrão você vai pedir assim: habita em mim, habita em mim. Que esse possa ser o seu desejo, a sua oração, o meu desejo, a minha oração. Todos juntos? O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Cante. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. Cante mais uma vez. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Bem forte, habita em mim. Habita em mim. Habita em mim. Toque minha mente e meu coração. Enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. O Espírito de Deus está nesse lugar. Eu convido os homens a cantarem comigo agora. Só os homens? O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. As mulheres, o Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está. Todos juntos no grande coro. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração. Enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Mais uma vez, habita em mim, só a igreja. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Amém. Eu quero te convidar para nos ajoelharmos neste momento e agradecer a Deus as bênçãos.
Querido Deus e Pai de amor, obrigado por tantas bênçãos na nossa vida. Obrigado por nos trazer neste lugar, na tua casa de oração, para começarmos mais um sábado na nossa vida. O Senhor é muito bondoso para conosco, tem nos feito maravilhas, mas também temos pessoas aqui que estão com o coração pesaroso por alguma dor, alguma aflição. E queremos pedir que o Teu Santo Espírito possa abençoar a cada um, dando uma porção dobrada do Teu Santo Espírito para aqueles que têm necessidades maiores. Que a Tua igreja se revigore neste sábado. No mundo todo os Teus filhos se reúnem, pedindo da Tua bênção, do Teu conforto e da Tua paz. E agora, no programa desta noite, que o pastor Antônio possa falar palavras que possam trazer paz, conforto, segurança para cada um dos Teus filhos reunidos aqui nesta noite e também os que nos assistem pela internet. Em nome e por amor de Jesus. Amém. E agora, no programa desta noite, que o pastor Antônio possa falar palavras que possam trazer paz, conforto, segurança para cada um dos Teus filhos reunidos aqui nesta noite e também os que nos assistem pela internet. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Som, som, som. Som. Som, som. Som, som, som. Som. Muito tempo andei distante do Senhor, tentei fugir do seu calor e me esconder do seu olhar de amor. Mas me encontras em qualquer lugar, mesmo estando nos mais altos céus ou nas profundezas do imenso mar. Pra onde irei? Longe do seu amor. Ele compreende, sabe meu pensar, vê minhas lutas, minha dor, o meu deitar e o levantar. Aonde então me esconderei desse olhar? Como fugirei? Não mais viverei distante do Senhor e não abandonarei tão grande amor. Ele me alcança onde quer que eu for, e então protegido sempre estou sob os olhos do Senhor. Por perigos e angústia já passei, em momentos de aflição, mas mesmo assim pude sentir
sentir que a sua poderosa mão por águas mansas me guiou. Mas mesmo assim pude sentir a sua poderosa não mais viverei distante do Senhor e não abandonarei tão grande amor. Ele me alcança onde quer que eu for e então protegido sempre estou. Os olhos do Senhor. Do Senhor, sob os olhos do Senhor, do Senhor, sempre estou. Do Senhor, sob os olhos do Senhor. Queremos agradecer ao quarteto por esse hino que fala da onipresença e a onisciência de Deus. Um cordial boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Parabéns a você que veio nesta noite. Que Deus nos conceda um feliz sábado. Já estamos nas horas sagradas do sábado, a partir do pôr do sol. E louvado seja Deus porque entramos nesse dia especial. Então agora, olhe para o seu vizinho e deseje a ele um feliz sábado. Estenda a mão a ele. Aí, sejam bem-vindos, parabéns a você que veio nesta noite. Que Deus nos conceda um sábado abençoado, que Ele derrame as bênçãos que Ele tem reservado para nós nesse dia. Meus amigos, conversando com o pastor Mauro, então nós achamos por bem fazer o nosso batismo, não no dia 31, mas no dia 30. No dia 30, na sexta-feira à noite. Então, nosso grande batismo será no dia 30, na sexta-feira à noite. Tá bem? E nós queremos parabenizar você que já tomou a decisão pelo batismo. E se a sua ficha não foi preparada ainda, não foi preenchida ainda, então nos procure para que possamos preparar sua ficha de batismo, para que você seja batizado, sepultando sua velha vida de pecados nas águas e ressuscitando para uma nova vida com Jesus. Lembrando que é no momento do batismo que o nome da pessoa é escrito no livro da vida do Cordeiro. E a pessoa está passando da morte para a vida. Então tudo que nós precisamos é ter nosso nome no livro da vida. E tudo que o diabo não quer que aconteça é exatamente isso. Porque o diabo ele quer ganhar tempo, com a pessoa. Então, sexta será o grande batismo. Nós temos uma escolinha especial para as crianças de 7 anos para baixo. A professora já está por aí, está ali. Então as crianças de 7 anos para baixo poderão acompanhar a professora para a escolinha. Ontem nós estudamos aqui sobre como guardar o sábado no século 21. E ontem tivemos muitas perguntas, Aí as pessoas que estavam pela internet, já fui avisado ali que ficaram assim um pouco boiando, porque logicamente não tínhamos um microfone para poder as pessoas perguntarem e eles ouvirem a pergunta. Mas numa próxima a gente vai ter aí, tomar essa providência. Queremos também cumprimentar de modo especial nossos amigos internautas, que Deus abençoe você ricamente. E nesta noite tenho certeza que o Espírito Santo falará poderosamente ao seu coração também. Meus amigos, vamos abrir a palavra de Deus? Abra a Bíblia Sagrada em Efésios. Nós vamos recapitular um pouquinho. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Então, durante essa semana, nós começamos a estudar sobre o que fazer depois de salvo. E então, estudamos sobre os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, detalhadamente. E sobre o 4º mandamento, tivemos 3 noites aqui.
Então estudamos aqui vastamente, profundamente, sobre os 4 primeiros mandamentos, que falam do amor do homem para com Deus. E hoje é a segunda tábua da lei de Deus, do amor do homem para com o seu próximo. Então esse é o assunto que vamos abordar hoje. Mas vamos recapitular um pouquinho para entendermos melhor a parte de hoje. Então antes de ler, vamos aqui para a tela. Veja, a palavra lei aparece muitas vezes na Bíblia. E nem sempre quando aparece a palavra lei, se refere aos 10 mandamentos. É aí que muitas pessoas se confundem. E até muitos líderes religiosos, pastores, se confundem por não entender a distinção entre as leis na Bíblia. Então ele lê lá que a lei acabou e não sabe de que lei se trata e já aplica os 10 mandamentos. Então veja, na Bíblia aparece a palavra lei, se referindo à lei civil que Deus deixou para o povo de Israel. Aparece a palavra lei também para a lei de saúde que Deus deixou para os seus filhos. Aparece a palavra lei se referindo à Torá, ou seja, ao Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Então os 5 primeiros livros da Bíblia são chamados pela Bíblia de lei. Também aparece a palavra lei se referindo a toda a Bíblia. Então toda a Bíblia é chamada pela própria Bíblia de lei. Aparece também a palavra lei se referindo aos 10 mandamentos que Deus escreveu com seu dedo nas 2 tábuas de pedra. Aparece também a palavra lei se referindo aos acréscimos que os judeus fizeram sobre a lei de Deus. E aparece a palavra lei também se referindo à lei cerimonial, de cerimônias, que apontavam para Cristo. Então veja, quando você lê a palavra lei, procure observar o contexto no qual ela aparece, para você saber de que lei está se tratando, para não fazer confusão. Então nós sabemos que, especialmente a lei cerimonial, ela encontrou seu cumprimento em Cristo e deixou de ser praticada como tal. Por exemplo, o sacrifício de cordeiros. O sacrifício de cordeiros é chamado pela Bíblia de lei. Ou seja, antes de Cristo vir ao mundo, para a pessoa ser perdoada de um pecado, ele tinha que se arrepender, e arrependido tinha que pegar um cordeiro, cordeiro é um animal manso, tinha que estender as 2 mãos sobre a cabeça do bichinho, confessar sua culpa, seus pecados. Quando terminava de confessar seus pecados na cabeça do bichinho, aí o sacerdote dava um facão para ele, e o próprio pecador tinha que cortar o pescoço do animal. Aí o sangue espirrava, o sacerdote parava numa vasilha, depois entrava num lugar chamado santuário e fazia um ritual com o sangue, conforme Deus orientou que fosse feito. Isso foi por cerca de 4.000 anos na face da terra. Porque Jesus só veio aqui, nasceu da Virgem Maria e morreu na cruz do Calvário, cerca de 4.000 anos depois do pecado de Adão e Eva. Então, por cerca de 4.000 anos foi assim: sangue, 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 sangue de cordeiro. Então, quando o pecador estendia as mãos sobre a cabeça do animal e confessava sua culpa, simbolicamente, ele transferia sua culpa para o animal. E para o homem não morrer, porque o salário do pecado é a morte, então o animalzinho inocente morreu no seu lugar. Então veja, quando alguém peca contra algum dos 10 mandamentos, ele merece a morte. Sangue de cordeiro. Mas Deus então explicou também, através dos profetas, que aquele cordeiro representava o Messias, Jesus, que um dia viria a este mundo e tomaria sobre si os pecados da humanidade e derramaria o seu sangue para o pagamento dos pecados. E quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, então acabou o sacrifício de cordeiros. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja, quando você lê na Bíblia que a lei acabou, presta atenção, pode estar se referindo ao sacrifício de cordeiros. Juntamente com o sacrifício de cordeiros, tinha também 7 festas fixas. E essas festas são chamadas pela Bíblia também de lei. E essas festas, cada uma delas apontavam para um aspecto da vida de Cristo. Então veja, quando você lê na Bíblia que a lei acabou, agora o que é interessante é que essas festas, elas caíam em dias variados, cerimônia da circuncisão, ou seja, no tocante à parte espiritual. Hoje, quem quiser ser membro da Igreja de Deus, não precisa ser circuncidado, mas precisa ser batizado nas águas. Então veja, quando falar que a lei acabou, presta atenção no contexto para ver do que se trata. Porque tem muitos líderes religiosos falando coisas que nunca deveriam falar para os seus fiéis, ensinando seus fiéis que não precisam mais guardar a lei de Deus. Dizendo, lei, isso aí é coisa do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento foi abolido. Então chega até o ponto de falar que o Antigo Testamento foi abolido. 39 livros da Bíblia.
Só por causa da lei de Deus. É impressionante. Diz assim, não, esse negócio de lei é coisa de Moisés. É coisa do judeu. Nada disso. É porque ele não entende a distinção das leis na Bíblia e fala o que não deveria falar. Meus amigos, a salvação é pela lei ou pela graça? A lei tem poder de salvar alguém? Não. Já estudamos isso aqui, né? Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos reler, né? Estou recapitulando um pouquinho. Efésios 2, 8. Paulo escreveu aqui, ó. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então veja que o texto diz, pois é pela graça que sois salvos. Por meio do quê? Da fé. E diz que nem a fé vem de nós, é um dom de Deus. E diz que a salvação não vem por obras, veja, não por obras, para que ninguém conte vantagem. Mas o versículo 10 equilibra tudo. Diz que somos feituras de Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, o verso 10 dá o equilíbrio. Mas vamos entender. Então, a pessoa é salva somente pela graça. E sempre foi assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Em todo o tempo, a salvação sempre foi pela graça. E muitas pessoas pensam que antes de Cristo a salvação era pela lei. Mas já explicamos que o cordeiro que era morto representava quem? Jesus. E a pessoa que fazia o sacrifício do cordeiro tinha ciência disso. Então note que o sacrifício de cordeiro era um tipo de Cristo. E era algo provisório até que Cristo viesse. Então quando alguém pecava contra alguns dos 10 mandamentos, para ele não morrer, ele tinha que sacrificar o cordeiro. Hoje, quando a pessoa peca contra alguns dos 10 mandamentos, para ele não morrer, ele tem que ir a Cristo, que tomou o lugar dessa cerimônia de cordeiros. Então os 10 mandamentos continuam. Como sempre esteve. Como sempre existiu. Bom, então a salvação não é pela lei. É pela graça. A lei apenas aponta o pecado, mas não tira o pecado. Só o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, o que é graça? Graça é um favor que Deus nos fez que nós não merecemos. E que favor foi esse que Deus nos fez que nós não merecemos? É o plano da salvação em Cristo Jesus. Então, graça, irmãos, envolve a encarnação de Cristo, quando Ele deixou no céu o seu trono, a sua glória, e se encarnou no ventre da Virgem Maria. Isso é graça. Graça envolve a vitória que Ele teve sobre o diabo, porque nunca caiu em tentação. Isso é graça. Graça envolve, irmãos, a sua morte em nosso lugar. Isso é graça. Graça envolve a sua ressurreição, quando Ele venceu a morte e a sepultura. Graça envolve o que Ele faz hoje por nós no céu, como nosso advogado. Graça envolve a volta de Cristo para nos tirar daqui e nos levar para o reino da eterna felicidade. Então, graça é o plano da salvação em Cristo Jesus. Então, a pessoa é salva somente pela graça, por nada mais. E nós não podemos esquecer disso em momento algum. Porque senão a pessoa pode se confundir na caminhada cristã, né? Achar que vai ser salvo porque devolve dízimo, porque dá oferta. Achar que vai ser salvo porque usa paletó e gravata, porque usa saia, porque deixou de usar brinco, porque deixou de tomar cerveja. A salvação, irmãos, não vem por obras, diz a Bíblia, para que ninguém conte vantagem. Se a salvação fosse por obras, seria uma corrida desenfreada. Quem faz mais para merecer o céu? Pensa bem nisso. E talvez os ricos poderiam ter mais possibilidade de entrar no céu do que nós. Porque tem muito dinheiro e poderia ajudar os pobres todos os dias, né? E assim conquistar o céu. Mas a pessoa não conquista o céu pelas obras. Ou seja, uma pessoa pode viver a vida toda fazendo o bem. Isso não dá direito de ele entrar no céu. O que dá direito de ele entrar no céu é aceitar Jesus como seu Salvador. Então a salvação é pela graça. É um favor que Deus nos fez. E é por meio da fé. Por quê? Porque Jesus poderia ter morrido 1000 vezes na cruz. Se você não tiver fé para aceitá-lo, de nada adianta. E diz que a fé não vem de nós. Não tem como você se esforçar para ter fé.
Não. Não tem como comprar 1 quilo de fé no supermercado. Não tem jeito. A fé não vem de nós, é um dom de Deus. E dom significa o quê? Um presente. E todo mundo tem fé, você sabe, né? Uns têm uma fé atrofiada, outros uma fé expandida. Então a fé pode diminuir e pode aumentar. Depende da sua atitude. Toda vez que você se aproxima de Deus de alguma maneira, sua fé aumenta. Mas o contrário é verdadeiro também. Toda vez que você se afasta de Deus, sua fé diminui. Então quando você canta um hino, sua fé aumenta. Quando você lê a Bíblia, sua fé aumenta. Quando você ora, sua fé aumenta. Quando você vem à igreja, sua fé aumenta. Quando você lê a Bíblia, sua fé aumenta. É um dom de Deus. Veja. Então a salvação é pela graça, que é um favor que Deus nos fez, por meio da fé, que não vem de nós, é um dom de Deus. Então a salvação não vem por obras para que ninguém conte vantagem. Mas, uma vez que a pessoa foi salva por Cristo, ela agora é filha de quem? De Deus. E como filha de Deus, vai obedecer os mandamentos de quem? Do diabo? Não. Ela obedecia os mandamentos do diabo quando estava no mundo, né? Lá no mundão perdido, obedece às regras do diabo e à lei do diabo. Mas agora aceitou Jesus. Passou pelo milagre da conversão. Então, Senhor Deus, como é que eu tenho que viver agora? Deus fala, filho, aqui está a lei, ó. Então a lei não é o que fazer para ser salvo, mas é o que fazer depois de salvo. Aí sim é o lugar das regras e das leis que Deus deixou para nós. E se a pessoa entrar para a igreja e não mantiver uma comunhão com Deus, e ele quiser guardar a lei de Deus, ele não vai suportar muito tempo e vai, cair fora da igreja. Então o segredo de uma vida cristã vitoriosa é a comunhão diária com Cristo. Esse é o segredo. Todos os dias, comunhão com Cristo. Aí você vai ter prazer na lei de Deus. Agora eu faço uma pergunta. A pessoa precisa guardar os 10 mandamentos para ser salvo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Agora uma pessoa que foi salva pela graça, ela guarda os mandamentos? Sim. Vamos ler aí, João capítulo 15, aliás, capítulo 14, né? João capítulo 14, versículo 15. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Olha o que Jesus falou no versículo 15. Ele disse assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então ele falou, filho, tu me amas? Filha, tu me amas? De verdade? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então a prova real de que uma pessoa ama a Deus é a obediência. Se ele falar assim, olha, eu amo a Deus, Deus é maravilhoso, oh glória, aleluia. Mas não quer saber dos mandamentos? Ele não ama nada. Ele está equivocado. Porque a prova real é a obediência aos mandamentos de Deus. Claro. Lógico. Ele é cristão ou não é? Muito bem. Então Deus deixou para nós 10 mandamentos. E não existe pecado fora dos 10 mandamentos. É impressionante. Os 10 mandamentos envolvem tudo, né? E nós já estudamos os 4 primeiros. E vamos hoje estudar os 6 últimos. Então abra lá em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Os 10 mandamentos foram escritos pelo próprio Deus. Deus não deixou ninguém escrever, né? Ele desceu do céu e escreveu com o seu dedo, em 2 tábuas de pedra. Na primeira tábua, ele escreveu quantos mandamentos? 4 mandamentos. Na segunda tábua, 6. A primeira tábua contém 4 mandamentos que falam do amor do homem para com Deus. E a segunda tábua, amor do homem para com o seu próximo. Então vamos aí aos mandamentos. Primeira introdução aí, né? Capítulo 20, versos 1 e 2. Vamos reler. Aqui está a introdução. Então falou Deus todas essas palavras. O que ele falou? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja, então antes dele dar os mandamentos, ele falou o quê? Eu libertei vocês. Eu tirei vocês da miséria lá do Egito, da escravidão.
Então, antes dele dar os mandamentos, ele salva. Antes dele dar os mandamentos, ele liberta. Porque os mandamentos não é o que fazer para ser salvo, mas o que fazer depois de salvo. Aí então, o versículo 3 está o primeiro mandamento aí que nós já estudamos. Diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento que ele escreveu. Então, se a pessoa ama a Deus de todo o coração, ele não vai ter outro Deus diante do Criador. Bom, nós já explicamos, não vou agora aprofundar, né? Verso 4 ao 6 está o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento, que Deus fala, não é para fazer imagem de escultura, e se alguém fizer, não se curve diante delas. Terceiro mandamento, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então já explicamos esse mandamento também, o que significa amplamente tomar o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, do 8 ao 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, e nem o estrangeiro que estiver dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Também já estudamos amplamente esse mandamento. Agora vamos entrar na segunda tábua da lei de Deus, que fala do amor vertical, aliás, horizontal, né? Do homem para com o seu próximo. Então vamos aí agora para o 5º mandamento. O 5º mandamento está no verso 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, o que significa esse mandamento? Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse mandamento é o único dos 10 que tem uma promessa. Agora, que terra é essa que está falando aqui? Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Que terra é essa que está falando aqui? Em primeiro lugar, irmãos, está falando aqui da terra de Canaã. Deus tirou o povo do Egito e falou: vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, onde vocês nunca mais serão escravos de ninguém. E então, no mandamento, Deus falou assim: olha, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, em primeiro lugar, se refere à terra de Canaã, terrestre. Mas o povo de Deus, irmãos, não cumpriu os reclamos divinos. E agora as promessas foram passadas para o Israel mundial. Ou seja, toda e qualquer pessoa, em qualquer canto do mundo, que aceita Jesus como Salvador e aceita os 10 mandamentos da lei de Deus, é chamado pela Bíblia de povo de Israel. Então o Israel de Deus hoje não é mais local, uma nação só, geográfica, mas o Israel de Deus é mundial. E então as promessas foram passadas para o Israel mundial, não com os seus pormenores. Então hoje a Canaã que fala aqui, a terra que fala aqui, é o reino da eterna felicidade, a Canaã celestial. Em outras palavras, no céu não existe lugar para filhos rebeldes. Nenhum filho rebelde vai entrar no céu, irmãos. É isso que esse mandamento está falando aqui, ó. Honra a teu pai e a tua mãe. O que significa honrar o pai e honrar a mãe? Você já pensou nisso? O que significa honrar o pai e honrar a mãe? Olha o que está escrito em Provérbios. Marca aí onde você está, que a gente vai voltar para cá, né? Vamos para Provérbios. Provérbios capítulo 1. Logo depois de Salmos aí, né?
Provérbios capítulo 1, versículo 8. Provérbios capítulo 1, verso 8. Provérbios capítulo 1, verso 8. Diz assim, ó: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe. Olha o que o texto diz. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixe o ensinamento da tua mãe. Meus amigos, o pai e a mãe, quando eles falam com o peso da experiência. Pode até ser que não tiveram a oportunidade de estudar. Pode ser que sejam analfabetos. Mas o pai quando fala, a mãe quando fala com sabedoria. E fala com o peso da experiência da vida. Eu nunca vi um pai e uma mãe em sã consciência querer o mal para os seus filhos. Então, a Bíblia fala que nós devemos dar ouvidos. Ouve a instrução do teu pai e não deixe a doutrina da tua mãe. Você sabe que tem uma fase da vida que o filho acha que sabe mais do que os pais, né? É impressionante. E ele não dá ouvido mais aos pais. Ele ouve todo mundo lá fora, mas não ouve os pais. E é a pior fase da vida da pessoa. E quando você vê uma pessoa arrebentada na vida adulta, vai verificar quando foi que arrebentou a vida dele. É exatamente na fase da adolescência, onde muitos não dão mais ouvido aos seus pais. Você pode ver, quando você achar um drogado, pergunta quando foi que ele começou a tomar droga. Quando você vê uma mãe solteira, pergunta quando foi que ela se atrapalhou na vida. Quando você vê um pai solteiro, vê quando foi que se atrapalhou na vida. Quando você vê um bebum aí, pergunta quando foi que ele se atrapalhou na vida. Foi exatamente na fase que ele não deu ouvido para o seu pai e para a sua mãe. Na sua grande maioria. Então Deus fala: filho, dê ouvidos. Ouça o seu pai, ouça a sua mãe. Porque os pais, irmãos, sempre querem o melhor para os seus filhos. Mas muitas vezes não são compreendidos, né? Não são compreendidos. E o filho arruina a vida por tomar atitude própria. Então o que significa honrar o pai e a mãe? É dar ouvidos a eles. Mas não só isso. É também aliviar os seus cuidados. Então, quando o filho ou a filha alivia os cuidados do pai e da mãe, está honrando o pai e honrando a mãe. Honrar o pai e honrar a mãe também tem que ver com a obediência. Obedecer o pai, obedecer a mãe. Honrar o pai e honrar a mãe significa também cuidar do pai e cuidar da mãe. Honrar o pai e honrar a mãe é não ter vergonha do pai nem ter vergonha da mãe. Meus amigos, tem algum momento na vida de um filho que ele está desobrigado de obedecer o pai ou a mãe? Tem. Em que momento que o filho está desobrigado de obedecer o pai ou a mãe? Quando o pai ou a mãe, por falta de entendimento, dá uma ordem contrária à palavra de Deus. Aí nessa hora, o filho está desobrigado de obedecer o pai ou a mãe. Porque em primeiro lugar, nós temos que obedecer quem? Deus. Então, só nesse momento que o filho está desobrigado de obedecer ao seu pai ou à sua mãe. Quando eles dão uma ordem contrária à palavra de Deus. Mas um filho ou uma filha que honra a Deus em primeiro lugar, ele vai sempre honrar os seus pais. Agora uma outra pergunta. Tem algum momento que o filho está desobrigado de honrar o pai ou a mãe? Aí não. Ou seja, o filho nunca deve desonrar o pai ou desonrar a mãe. Mas se a mãe for uma prostituta, esse filho tem que honrar essa mãe? Tem que honrar essa mãe. Claro que ele não deve concordar com as atividades dela, mas é a sua mãe. E se o pai for um traficante, o filho tem que honrar esse pai? Tem que honrar esse pai. É o seu pai.
Ele não deve concordar, logicamente, com as atitudes dele, mas é o seu pai. Então, não existe momento que o filho está desobrigado de honrar o pai e a mãe. Claro, isso estou falando dentro do contexto bíblico, né? Agora veja, abra sua Bíblia aí, em Colossenses, capítulo 2. Colossenses 2. Desculpe, Colossenses capítulo 3, né? Colossenses 3, versículo 20. Diz assim, ó, 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. Então nós devemos obedecer aos pais enquanto? Em tudo. Então somente quando o pai ou a mãe dá uma ordem contrária à palavra de Deus é que nós estamos desobrigados de obedecê-los. Mas aquele filho que honra o pai, que obedece a Deus em primeiro lugar, ele honra seus pais. Ainda que o pai não entenda na hora, mais tarde vai dizer, meu filho mudou para melhor. Meu filho me dá prazer, minha filha me dá prazer. Porque obedece a Deus em primeiro lugar. Muito bem. Agora veja o que está escrito no versículo 19, aliás, no versículo 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o quê? O ânimo. Olha o que diz aqui, agora falando para os pais. Diz que os pais não devem irritar os seus filhos, para que eles não percam o quê? O ânimo. Meus amigos, tem muitas pessoas hoje que é um zero à esquerda na vida por causa dos seus pais. Os pais podem abençoar um filho ou podem amaldiçoar um filho, dependendo da atitude dele. Isso é forte, né? Veja Efésios, volta um pouquinho aí, em Efésios, no capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 4. 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Então diz que os pais não devem provocar o quê? A ira a seus filhos. Então quando é que o pai ou a mãe provoca a ira a seus filhos? Quando, irmãos, por falta de sabedoria, os pais agem com injustiça. A injustiça causa ira. E nenhum pai, nenhuma mãe deve agir com injustiça para com o seu filho. Ou com chantagem. Ou meramente usando a força para impedir o filho. Os pais devem sim direcionar os seus filhos. Então veja, tem muitos filhos hoje que é um zero à esquerda na vida por causa dos pais. Porque os pais não tiveram sabedoria na educação. Agora, quando fala aqui que os pais não devem irritar os seus filhos, aqui não está falando que em algum momento o pai não possa aplicar uma disciplina física. Aliás, está no Congresso o debate aí sobre a lei da palmada, né? Não sei se vocês viram os noticiários, mas está aí o negócio da lei da palmada aí. Está uma polêmica lá. Veja, o governo, irmãos, está querendo meter a mão onde não deve. Sabia? Onde não deve. Porque a educação dos filhos compete a quem? Aos pais, em primeira instância, não ao governo. E o governo está querendo mexer onde não deve. Simplesmente. Não deveria mexer com isso. Agora, o governo, a lei do governo pode punir uma pessoa que espanca? Claro. Assim como não só com a criança, mas com o adulto e tudo. Estão entendendo? Mas está querendo meter a mão onde não deve. Por quê? Porque assim, irmãos, a disciplina física é bíblica. Mas ela não deve ser a primeira. Mas em algum momento pode ser que se seja necessário. E seria muito bom, irmãos, que em cada casa tivesse uma varinha verde. Para fazer parte da educação, sabia? O mundo seria outro.
mas se fosse aplicado com sabedoria. O problema está no desequilíbrio e no excesso. Quando a mãe ou o pai quer descarregar o seu sistema nervoso no filho e não educar, aí está o problema, né? Então, o que a Bíblia está falando aqui, não irriteis a seus filhos, não provoqueis a ira a seus filhos, não está aqui proibindo de aplicar uma disciplina física com sabedoria. Você sabe que o caráter de uma criança, de uma pessoa, é formado praticamente de 0 a 7 anos, né? É o que ela vai refletir na vida adulta. E tem gente que fala assim, que pau que nasce torto, morre torto. Mas isso não é verdade, não. De jeito nenhum. Pega uma semente de uma árvore, planta ela, e ela nasce torta. Você pega uma vara, finca ao lado dela e amarra para você ver. Ela vai subir retinha. Então, não é esse negócio que pau que nasce torto, morre torto. Não é verdade, não. Assim também são os nossos filhos. A gente dá a direção para eles. A gente dá a direção. Então, veja, o filho, ele ouve muito bem. Então, se ele está fazendo alguma coisa que compromete o presente e o futuro, então você tem que orientar. E você pode falar apenas 3 vezes. Você chega e fala, filho, ó, isso não pode. E aponta a varinha, ó. Tá vendo a varinha ali? Pois é. Fez de novo, filho? Já falei, não é para fazer isso. Se você fizer outra vez, ó a varinha lá, ó. E se ele fez, você vai lá calmamente, pega a varinha e aplica a disciplina física. Mas, ó, daqui para baixo. De preferência nas coxas. O grande problema é quando o pai ou a mãe desequilibrado bate com o ferro de passar roupa na cabeça do filho. Aí não está educando, está meramente espancando. Está vendo? Então, nesse quesito, os psicólogos têm razão, né? De falar contra. Então, o espancamento está errado. O problema, meus amigos, é o seguinte, ó. Muitas vezes a mãe ou o pai, e mais a mãe que fica muito tempo com o filho, não pensa na educação, quer apenas descarregar seu sistema nervoso. O filho faz uma coisa, diz, para com isso, filho. O filho faz de novo, para com isso. Faz de novo, eu não já falei! E dá um grito, né? Aí o filho toma um susto e só vai atender quando gritar. Então, aí vai subindo o sangue, né? Como diz a gíria, né? Aí quando ela vai aplicar a disciplina física, aí perde o controle. Então, isso aí realmente, os psicólogos têm razão, né? Mas, meus amigos, honra a teu pai e a tua mãe. Olha, como é feio, irmãos, um filho discutir com o pai ou discutir com a mãe, né? É muito feio. Você sabe que o meu pai e a minha mãe não tiveram estudos assim. Mas uma coisa eles nos ensinaram, a obedecê-los. Meu pai é pernambucano da roça, minha mãe cearense. Mas eles ensinaram para a gente a obedecer. Você sabe que a primeira lição que um filho tem que aprender é obedecer. Essa é a primeira lição. E meu pai nunca permitiu que a gente discutisse com ele. Em hipótese alguma. Se ele falasse alguma coisa e a gente quisesse contra-argumentar, ele falava assim, ó, por mais besta que eu seja, eu sou mais sabido do que tu e cala a boca. E falasse para ver, o couro comia. Então nós apanhamos muito, com razão e sem razão. Mas graças a Deus, não tem nenhum marginal. Somos em 8 em casa, né? 7 homens e uma mulher. Então, meu pai, na sua maneira de ser, ensinou a gente a respeitá-la e a obedecer. A minha mãe, quantas vezes cortou meus lábios e minha língua? Que quisesse discutir com ela, ela batia na boca. Não é correto. Mas, nessa atitude dela, ensinou a gente a respeitar e não discutir. Né? Então, diz aqui, honra teu pai e a tua mãe, né? Para que se prolongue o seu dia na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, no céu não há lugar para filhos rebeldes. Então, se você tem alguma diferença com seu pai ou com a sua mãe, ore por ele. Ore por você também. Porque o perdão vem de Deus. E Deus pode mudar essa situação. Então, voltemos lá agora para o 6º mandamento. Capítulo 20 de Êxodo, onde você tinha marcado. Êxodo capítulo 20, e vejamos aí agora
o sexto mandamento que está no versículo 13. Diz assim, ó: não matarás. Não matarás. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho aqui, no quinto mandamento. Vou colocar um texto aqui, ó. Depois a gente passa para o outro aí. Veja esse texto aqui, ó. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue o seu dia na terra que o Senhor teu Deus te dá. Olha agora a explicação. Os pais têm direito ao amor e respeito em certo grau que a nenhuma outra pessoa é devido. Veja aqui. O próprio Deus que pôs sobre eles a responsabilidade pelas almas confiadas aos seus cuidados, ordenou que durante os primeiros anos de vida estejam os pais em lugar de Deus em relação aos seus filhos. Então os pais estão em lugar de Deus para com seus filhos. Se os filhos não aprenderem a obedecer e respeitar os pais, jamais vai respeitar e obedecer a Deus. Veja aqui. E aquele que rejeita a lícita autoridade de seus pais, rejeita a autoridade de Deus. Veja aqui, ó. Este mandamento exige que os filhos não somente tributem respeito, submissão e obediência a seus pais, mas também lhes proporcionem o quê? Amor e ternura, aliviem os seus cuidados, zelem de seu nome e os socorram e consolem na velhice. Então agora o sexto mandamento, que diz o quê? Não matarás. Esse mandamento é fácil de entender, né? Não matar é não tirar a vida do próximo, nem tirar a própria vida. Como é que a pessoa tira a própria vida? De várias maneiras. Tem gente que, desiludido, atira contra a própria cabeça. Outros amarram a corda e se enforcam. Outros se atiram de viaduto. Então tem várias maneiras de tirar a própria vida. Mas outros, fumando. A pessoa que fuma está fazendo o quê? Está se matando. O Dr. Linus Pauling, Prêmio Nobel de Química, ele escreveu que cada cigarro fumado encurta a vida da pessoa em 14 minutos. Cada cigarro tem 4.720 venenos, que afetam desde a ponta do fio de cabelo até a ponta da unha do pé. Nenhum órgão do corpo escapa aos venenos do cigarro. Então a pessoa que fuma está quebrando esse mandamento, que diz não matarás. A pessoa que toma bebidas alcoólicas, ele está fazendo o quê? Está quebrando esse mandamento. Porque é sabido que o álcool destrói diretamente os neurônios, que são as células nervosas do cérebro, que não se repõem nunca mais. Fora o resto, né? Fora o resto. Então a pessoa que toma bebidas alcoólicas, seja em menor ou maior grau, ele também está infringindo essa lei. Esse mandamento que diz não matarás. Então não matar é não tirar a vida do próximo, nem tirar a própria vida. E tudo que a pessoa ingere, que não é alimento, está quebrando esse mandamento que diz não matarás. Eu disse agora o quê? Tudo que a pessoa ingere, que não é alimento, está infringindo essa lei. Não matarás. Mas a coisa não para aí. Vamos para a primeira carta de João. Deixa marcado aí, né, Êxodo. Primeira carta de João, no capítulo 3. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 15. Diz assim, todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Assassino. E vós sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna permanente em si. Então, quando a pessoa odeia a outra, também está quebrando esse mandamento, que diz não matarás. Por quê? Porque quando a pessoa odeia, o que ele deseja para o outro? Tudo de mal. Que morra. Não é assim? O ódio, que morra, né? Então, aquele que odeia seu irmão é assassino. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós devemos cuidar bem do nosso corpo. E esse mandamento diz, não matarás. Agora, veja só, no hebraico, a palavra que aparece é hetzá, né, para matar, hetzá. E qual o significado dessa palavra no hebraico? Assassinar
intencionalmente, com ou sem violência, ferir a própria imagem de Deus. Esse é o sentido do original hebraico. Não matarás. É ferir a própria imagem de Deus, né? Assassinar intencionalmente, com ou sem intenção. Muito bem. Vamos agora então para o 7º mandamento. Aliás, vamos ler um pouquinho aqui sobre esse 6º mandamento. Olha só. Todo ato de injustiça que tendem a abreviar a vida, o espírito de ódio e vingança ou condescendência de qualquer paixão que leve a atos ofensivos aos outros ou nos faça mesmo desejar-lhe mal, qualquer que aborrece seu irmão é assassino. Então veja que a coisa é bem mais ampla, né? Veja, uma negligência egoística de cuidar dos necessitados e sofredores, toda condescendência própria ou desnecessária privação ou trabalho excessivo com a tendência de prejudicar a saúde, todas essas coisas são em maior ou menor grau violação do 6º mandamento. Agora então, vamos para o 7º mandamento. Capítulo 20 de Êxodo, verso 14. Diz o quê? Não adulterarás. Irmãos, o que é o adultério? Existem 3 tipos de adultério, né? Tem o adultério físico, o adultério mental e o adultério espiritual. O que é o adultério físico? O adultério físico é o sexo fora do casamento, seja a pessoa solteira ou casada. Aí está o adultério físico. Ou seja, Deus criou o relacionamento sexual para ser praticado dentro do casamento, não fora dele. E o casamento criado por Deus, ele é monogâmico. Deus criou um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Assim foi o casamento criado por Deus. Ele é monogâmico. Então Deus é contrário à poligamia. Ou seja, um homem ter mais de uma mulher, ou a mulher ter mais de um homem. O casamento criado por Deus também, ele é heterossexual. Deus criou o casamento entre macho e fêmea. Então, a Bíblia é contrária ao casamento ou ao relacionamento de pessoas homossexuais do mesmo sexo. Então, quando há um relacionamento sexual fora da vida conjugal, está quebrando esse mandamento que diz não adulterarás. E quando há relacionamento homossexual, também está quebrando esse mandamento que diz não adulterarás. É o adultério físico. E também quando o ser humano se relaciona com animais, que é a bestialidade. Tem esse negócio por aí também, né? Então está quebrando também esse mandamento na questão do adultério físico. Enfim, então resumidamente, o adultério físico é o sexo fora do casamento estabelecido por Deus, né? Fora dos moldes divinos. Muito bem. Agora, o que é o adultério mental? O adultério mental, irmãos, é o planejamento. O adultério mental envolve a lascívia, a pornografia, a sensualidade. Hoje, irmãos, muitos casais estão se separando por causa da internet. Muitos casais. Tem pessoas que são viciadas em pornografia. Então, o adultério mental envolve exatamente essas coisas. A masturbação, irmãos, é pecado. A masturbação, que envolve também o adultério mental. Você sabe que a masturbação não substitui um relacionamento sexual normal, né? Ele traz muitos males físicos e mentais. Prejudica as correntes elétricas do cérebro. E Deus fala conosco por onde?
pelas correntes elétricas do cérebro. Então, o adultério mental envolve também a masturbação. Então, tem pessoas que são viciadas em filmes pornográficos, revistas pornográficas, enfim, vai pela internet afora aí. E assim, meus amigos, tem arruinado a vida de muitas pessoas. Então, o adultério mental envolve a masturbação, né, o planejamento, a pornografia. Agora, o que é o adultério espiritual? O adultério espiritual é a pessoa não tirar tempo cada dia para adorar a Deus. O dia tem quantas horas? 24. Divide por 3. 8. Você tem 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar. E sobra quanto tempo? 8 horas. Com o trânsito de São Paulo, sobra menos, né? Mas o que você faz nesse tempo, né? Você tira um tempo para adorar a Deus? O Criador? Então, quando a pessoa não tira tempo para adorar o Criador, ele está fazendo qualquer outra coisa e se enquadra no adultério espiritual. Então, que Deus nos ajude a respeitarmos o mandamento de Deus, né? Você sabe quando a pessoa quebra esse mandamento aqui, ó, ou qualquer um deles, a pessoa tem as suas consequências, recebe as consequências. Por exemplo, aqui, ó, quando um casal, sem ser casado, pratica o sexo com seu namorado, com a sua namorada, uma das consequências diretas é a insegurança, é o ciúme doentio. Diretamente, a pessoa vai sofrer isso aí. Por quê? Porque agora um pertence ao outro, mas não moram juntos, como marido e mulher. Aí começa uma brigaiada terrível. Terrível. Enfim, a quebra do mandamento tem consequências drásticas, né? Terríveis. Bom, já entendemos então a questão do adultério. Mas vamos aqui... vamos pular logo para o 8º mandamento, que está no versículo... Qual é agora? 15. O 15. Diz assim, ó. Não furtarás. Esse mandamento também é fácil de entender, né? Não furtar é você não se apropriar daquilo que é dos outros, né? Lógico. Aquilo que é do outro, né? Só que fala da honestidade, da integridade. Não furtarás. Agora veja a explicação disso. Esse mandamento condena o furto de homens e tráfico de escravos. E proíbe a guerra de conquista. Condena o furto e o roubo. Exige estrita integridade dos mínimos detalhes dos negócios da vida. Veda o engano no comércio e requer o pagamento dos débitos e salários exatos. Declara que toda tentativa de obter-se vantagem pela ignorância, fraqueza ou infelicidade de outrem é registrado como fraude nos livros do céu. Então nós não devemos, irmãos, furtar ou roubar o ser humano e nem a Deus. Marca aí onde você está e vamos agora para Malaquias, no capítulo 3. Malaquias 3, primeiro livro antes de Mateus. Malaquias capítulo 3, versículo 8. 3, 8. Diz assim, ó. Roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Pode o ser humano roubar a Deus? Pode, mas não deve. Olha só. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, quando uma pessoa, irmãos, tem renda e não devolve o seu dízimo e oferta, ele está roubando a Deus. E a coisa é pesada, viu? Olha o verso seguinte, verso 9. Diz assim, ó. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós a nação toda. Então Deus fala, filho, você vai ser amaldiçoado, porque está me roubando.
é melhor devolver o dízimo, não é? É melhor devolver a oferta. Deus fala, você vai ser amaldiçoado. Mas, se você ler o versículo 10, você vai ver que ele também promete ricas bênçãos para quem é fiel nos dízimos e nas ofertas. Mas quando a pessoa não devolve dízimos e ofertas, está roubando a Deus. Então, roubar o ser humano é terrível. Agora, imagine roubar a Deus, né? Sejamos fiéis. Você sabe que tem pessoas que são chamadas de mão leve, né? Tem facilidade de tirar aquilo que é do próximo. Eu conheci uma pessoa que trabalhava numa empresa, e sabe o que ele fazia? Trazia as coisas do patrão para casa, escondido. E conheci uma mulher que trabalhava na casa de família, e ela trazia as coisas da patroa também para casa, escondido. E alguns meninos estudantes, eles pegavam as coisas dos coleguinhas, levavam para casa e falavam para a mãe que achou. Na verdade, ele tinha furtado, né? Enfim, esse mandamento diz o quê? Não furtarás. Respeitar aquilo que é do próximo, né? E se contentar com aquilo que você tem. Muito bem, voltemos lá agora para o 9º mandamento. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Diz assim, ó: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então, o que seria o falso testemunho? O falso testemunho aí envolve a mentira, né? Irmãos, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, né? O diabo é o pai da mentira. E que nós não devemos mentir nem de brincadeira. É terrível, quando a pessoa mente, ele tem que continuar mentindo para sustentar a mentira, né? E aquele velho ditado é verdadeiro: a mentira tem pernas curtas. Ele vai, mas uma hora explode. E quando explode, ele perde o crédito. A pessoa não confia mais nele. Então, irmãos, é importante falarmos a verdade, ainda que a casa caia na cabeça da gente. Muitas vezes não temos que falar, não. Fica quieto. Mas se tiver que falar, fala a verdade, ainda que a casa caia na cabeça. Porque a mentira, se você mentir, você tem que mentir de novo. E depois tem que mentir de novo, e mentir de novo para encobrir a mentira. E a mentira tem pernas curtas, né? O negócio vai explodir. Então lembre-se que precisamos ser verdadeiros. Muitas vezes não temos que falar não, mas se tivermos que falar, é melhor falar a verdade. Vamos agora ler um pouquinho sobre esse mandamento. O 9º mandamento inclui o quê? Todo falar que seja falso a respeito de qualquer assunto. Toda tentativa ou intuito de enganar nosso próximo. A intenção de enganar é o que constitui a falsidade. Agora está falando o quê? Da intenção de enganar. É aí que está a falsidade. Veja, por um relance de olhos, por um movimento da mão, uma expressão do rosto, pode-se dizer uma falsidade tão eficazmente como por palavras. Veja, todo exagero intencional, toda sugestão ou insinuação calculada a transmitir uma impressão errônea ou desproporcionada, mesmo a declaração de fatos feita de tal maneira que iluda, é falsidade. Então veja a amplitude desse negócio. Esse preceito, esse mandamento, proíbe todo esforço no sentido de quê? De prejudicar o quê? A reputação de nosso próximo. Pela difamação ou suspeitas ruins, pela calúnia ou intrigas. Então diz aí, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então sejamos verdadeiros, né? Tem hora que a coisa fica complicada, né? Não tem? Tem hora que a gente passa por uma circunstância assim, que você ou mente ou causa um problemão, né?
Não sei se você já passou por uma situação assim, que você ou mente ou você causa um problemão. Eu já passei por situação assim. E eu menti. Depois minha consciência pesou terrivelmente. Foi assim, eu fui numa loja consertar o carro. Olha só a situação. Aí, o rapaz olhou, falou, ó, tem que trocar tal peça. Falei, tudo bem. Aí depois ele falou assim, ó, tem isso aqui também estragado, aqui, ó, quebrado aqui, ó. Aí ele falou assim, mas isso aqui, ó, eu vou trocar para você, você me dá um café. Desse jeito. Aí, ele trocou a peça principal lá e trocou aquela outra peça lá. Aí eu dei uma gorjeta para ele. Como ele falou, dá um café. Dei uma gorjeta para ele. Aí quando eu fui pagar no balcão, aí o rapaz lá falou assim, o que foi trocado lá? Olha a situação miserável que eu fiquei. Então, se eu falasse assim, ó, foi trocado isso e mais isso, e eu falasse assim, eu vou pagar só isso aqui porque eu já dei uma gorjeta para o cidadão lá, ia complicar a vida do cidadão. Fiquei numa situação complicada. Aí eu falei, foi trocado só essa peça aqui, ó. E aí paguei e fui embora. E depois a minha consciência pesou terrivelmente, né? Eu devia ter falado para ele assim, ó, foi trocado essa, e o cidadão lá falou que tinha mais outra peça lá, e que ele ia trocar para mim, e apenas desse uma gorjeta para ele. Eu devia ter falado isso. Ia complicar a vida dele, lógico. Ia complicar, com certeza. Porque ele estava fazendo uma coisa que não era lícito. Porque se ele está ali como funcionário, ele devia trocar e... Enfim, é uma situação miserável que eu fiquei. Né? Depois me ajoelhei e confessei meu pecado a Deus, pedi perdão a Deus. Já faz um tempo isso. Mas tem hora que... Bom, vamos agora para o 10º mandamento. Capítulo 20, versículo 17. Diz assim, ó. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, o que significa esse mandamento? O que significa não cobiçarás? Não cobiçar, irmãos, envolve a inveja. Esse mandamento é difícil de explicar. Porque, como que você vai explicar a inveja? Só sabe o que é inveja quem está com ela. É difícil explicar a inveja. Veja, a inveja é quando o coração da pessoa arde porque a outra tem. Não porque ela não tem condições de ter. Mas o coração arde porque a outra pessoa tem. Então é difícil explicar a inveja. Por exemplo, eu posso ir na casa do Vander, né? Casa do Vander. Fui lá fazer uma visita e ele tem lá um aparelho de DVD. Fala, pastor, esse DVD aqui, ó, é nota 10. Até DVD pirata roda aqui, ó, nenhum trava. Falo, puxa, rapaz, estou precisando de um DVD bom. Vou comprar um igual. É inveja? Não. Então é difícil explicar a inveja. Então a inveja é quando o coração da pessoa arde porque o outro tem. Exatamente, né? Eu vou comprar um daquele porque é bom, né? Mas meu coração não pode arder porque o outro tem. Olha aqui. Se o seu vizinho comprar um carro novo, como que fica seu coração? Feliz pela conquista dele? Se a vizinha comprar um sofá, um jogo de sofá novo, caro, como é que fica seu coração, hein? Feliz porque ela... E se o seu colega de trabalho foi promovido? Como é que fica seu coração? Feliz pela promoção dele? Ou seu coração arde porque ele foi promovido? Meus amigos, esse mandamento não diz, não cobiçarás nada do teu próximo. Quando a gente estuda os 10 mandamentos, a gente vê que a gente está muito aquém da realidade. A gente vê que a gente é um miserável, né? Diante dos 10 mandamentos.
Mas aqui estão os 10 mandamentos. Agora, os 10 mandamentos podem salvar alguém? Sim ou não? Não. Quem é que salva? Jesus Cristo. Então, os 10 mandamentos, eles funcionam como um espelho. O espelho mostra a sua situação, mas não resolve a sua situação. O espelho mostra o seu cabelo despenteado, mas o espelho não pode pentear o seu cabelo. Assim são os 10 mandamentos. Mostra o seu pecado, mas não tira o seu pecado. Nós vamos ler 2 textos agora para a gente encerrar. Então, o primeiro que vamos ler está na primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Lá perto do Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 4. Verso 4. Diz assim, ó. Primeira carta de João 3, verso 4. Todo aquele que comete pecado transgride o quê? A lei. Porque o pecado é a transgressão do quê? Da lei. Então, qualquer um dos 10 mandamentos que for desobedecido é pecado. Por quê? Porque o mesmo Deus que disse assim, olha, honra a teu pai e a tua mãe, disse não matarás. Então, se você honra o pai e a mãe, mas mata, está sendo transgressor da lei. Então, qualquer um dos 10 mandamentos que for desobedecido é pecado. E não tem nenhum pecado fora dos 10 mandamentos. Tenta falar um pecado que você acha que não está enquadrado nos 10 mandamentos. Pensa um pouco para você ver. Você não acha um. Todo pecado, irmãos, está enquadrado aqui. Por isso que fala que pecado é transgressão da lei. Então, o que adianta a pessoa não matar, mas roubar? O que adianta não matar, não roubar, mas desonra o pai e a mãe? Está feito transgressor da lei. O que adianta ele não matar, não roubar, honrar seu pai e a mãe, mas no dia de sábado ele vai cuidar dos seus próprios interesses? O sábado é um dos 10 mandamentos. Então, qualquer dos 10 mandamentos que for desobedecido é pecado. E o padrão para o julgamento de Deus, a lei que Deus vai usar para nos julgar, são os 10 mandamentos. Veja aí, você está em primeira carta de João, volta um pouquinho em Tiago, aí antes de Pedro, né? Tiago, capítulo 2, verso 10. Aqui explica melhor. Capítulo 2, verso 10. Tiago 2, 10. Está escrito assim, ó. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de quantos? De todos. Agora explica por quê, ó. Porque aquele que disse não adulterarás, também disse o quê? Não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, torna-se transgressor da lei. Então, se a pessoa guardar todo o mandamento e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Agora veja o verso 12. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então nós vamos ser julgados, irmãos, pela lei de Deus, que é chamada lei da liberdade. Agora eu pergunto, o ser humano por si só pode guardar a lei? Pode? Não, é impossível. Como é que uma pessoa pode guardar a lei de Deus? Agarrado a Cristo. Somente quando a pessoa está agarrado a Cristo, irmãos, é que ele está em conformidade com a lei. E você sabe quem é que vai entrar no céu? Não são os perfeitos, porque não tem ninguém perfeito. Quem vai entrar no céu são aqueles que se agarram ao perfeito pela fé. É esse tipo de gente que vai para o céu. Então, em Cristo somos mais do que vencedores. Nele temos a vida eterna. E por Ele temos a vida eterna. Agora, sem Cristo, nada podemos fazer. Então, o segredo de uma vida cristã vitoriosa é nos agarrarmos a Cristo. Agora, não vai me dizer que está em Cristo quebrando a lei. Porque tem gente que fala assim, não, eu estou na graça, não preciso da lei. Ora, é a graça que me dá condições de guardar a lei. Se eu falo que estou na graça e estou quebrando a lei de Deus, eu não estou na graça, estou na desgraça. Porque a graça é Cristo e é Ele que me proporciona a obediência aos mandamentos.
aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E Paulo escreveu que não há nenhuma condenação, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meus amigos, o segredo de uma vida cristã vitoriosa é estarmos agarrados a Cristo. Aí sim, vamos andar em conformidade com a lei. Eu pergunto, ao estudarmos os 10 mandamentos, terminar os 10 mandamentos, você sente no seu coração o desejo de ser fiel a Deus? De observar os mandamentos por amor a Cristo? Deus está chamando os seus filhos das trevas para a luz. Deus quer mudar e moldar nosso caráter, a semelhança do caráter de Jesus. E nessa noite, nós vamos orar. Se você sente no seu coração o chamado de Deus para uma nova vida, para uma vida melhor, e quer orar comigo dizendo, Senhor Deus, eu quero viver uma vida de comunhão com Jesus, para que eu possa ser agradável a Ti, para que a minha vida possa corresponder ao desejo do Teu coração. Eu quero, Senhor, andar em conformidade com os Teus mandamentos, e quero que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê forças, que o Senhor me dê poder. Você gostaria de orar a Deus pedindo assim? Quantos gostariam de coração orar a Deus comigo nessa noite? Então fique em pé. Nós vamos orar para que Deus nos ajude. Só Ele pode moldar e mudar nosso caráter. Nós vamos ter um hino especial agora. Um hino que fala de chamado, de entrega. Enquanto ele canta, você medita e ora em seu coração. Quando Jesus te chama e tu não vem, Ele está chamando. pra onde vais então? Voltas pro mundo em tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai? Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem, vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Claro, amanhã pode ser tarde demais, né? Você meditou na sua vida e entendeu que precisa abandonar. E esse é o chamado de Deus. Filho, é agora. É agora. Abandone a velha vida. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem, vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem, vem pra Jesus.
Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não pode deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? É uma loucura, né? Quando a pessoa sente o chamado de Deus e endurece o coração, né? Mas parabéns pela sua decisão. Vamos orar para que Deus abençoe a sua vida, para que a partir de hoje você possa andar em novidade de vida, colocando a sua vida de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, Deus eterno, Deus de amor, de bondade e de misericórdia, nós não podemos ver a Tua face, Pai, porque nós somos pecadores, mas cremos que o Senhor existe e que o Senhor está no comando de todas as coisas. Sabemos, Pai, que para Ti não existe coincidência, nem acaso, existe providência. E nós temos certeza absoluta de que estamos aqui por providência do Senhor. O Senhor nos trouxe até aqui nesta noite para ouvirmos exatamente as Tuas santas palavras. Agora, Pai, opera em cada coração, segundo a decisão de cada um. Cada um aqui meditou na sua própria vida e viu, Pai, onde tem que melhorar, onde tem que ajustar a sua vida de acordo com os Teus santos mandamentos. Que o Senhor, Pai, tome cada um aqui em Teus braços de amor. Abençoa segundo a Tua sabedoria. Queremos, ó Pai, refletir o Teu caráter. Queremos corresponder ao desejo do Teu coração. Então ajuda cada um de nós, segundo a Tua misericórdia. Que o Senhor, sobretudo, nos ajude através do Espírito Santo a mantermos comunhão diária com Cristo, para que nele, Pai, sintamos gozo, alegria em obedecer os Teus mandamentos. Queremos, ó Pai, estarmos preparados quando Jesus voltar para buscar os Teus filhos. Então nos ajudes, Pai, na caminhada cristã, para que naquele grande dia, quando Jesus se manifestar para buscar os Teus filhos, que nós estejamos preparados. Se tem alguém aqui, Pai, com uma dificuldade maior para abandonar o pecado, em especial, Pai, estenda a Tua mão sobre esse Teu filho. Liberta ele, Senhor. Dê a vitória a ele. Repreende Satanás, para que não tenha poder sobre esse Teu filho. Assim, Pai, despeça-nos com a Tua paz. Leva-nos para casa na proteção dos Teus anjos. Nos dê uma boa noite de repouso e traga-nos de volta pela manhã, para que aqui juntos possamos louvar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria de lembrá-los que a partir de amanhã, eu vou pregar aqui de manhã. A partir de amanhã vamos entrar nas profecias de Daniel e Apocalipse. Então amanhã vamos pregar aqui de manhã e vamos ter à noite. E a noite vai ser sobre as nações na profecia. E de manhã nós vamos entender a que ponto estamos na história da humanidade. Então até amanhã, ou até pela manhã, né? Se Deus nos permitir.